Bom dia, pessoal de Ribeirão Preto, Jaboticabal e região. Bom dia, pessoal que acompanha o Simples Assim. Estamos em Ribeirão Preto hoje no Brasil Salomão e Max Advocacia. E quem está aqui com a gente é o Dr. Marcelo Xavier, que é especialista em Direito de Família. Deu a dica já do que a gente vai falar? Pois é, né? Assunto bem complexo, pensão alimentícia. Vamos saber tudo sobre esse tema? Fica aqui com a gente. Oi, doutor Marcelo, bom dia, obrigada por vir aqui ao Simples Assim, receber a gente. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo aqui ao nosso escritório e bom dia a todos também que assistem. E para mim é um prazer, né, falar sobre um tema tão importante, tão polêmico. O que caracteriza uma pensão alimentícia? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, quando que alguém tem que pagar pensão alimentícia para outra pessoa? Tem duas situações basicamente, são as duas situações que mais acontecem. Primeiro, em relação à relação de parentesco, tá? Que é quando um parente tem que pagar pensão para outro parente, ou seja, quando um filho tem que pagar pensão a um pai ou uma mãe que não possa se sustentar. Gente, tá? Eu achava que era só pai que pagava para filhos, e casos de separação. Desses outros casos também ocorrem. Um irmão pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia para outro irmão. Tá? E tem outro fundamento que é a relação de sustento, que é aquela onde os pais têm que pagar pensão para contribuir no sustento dos filhos. E existem casos, sim, onde numa separação a mulher ela tem uma maior renda, o pai tem uma renda menor e o juiz ele fixa ali a obrigação para que a mãe pague pensão para que o pai faça frente às despesas do filho. No caso, os últimos casos que eu tive, a guarda ficou com o pai. Eu ia perguntar exatamente isso. A pensão ela está vinculada à guarda. Isso. Está, mas o fato do juiz, por exemplo, fixar uma guarda compartilhada não quer dizer que o outro seja desobrigado a pagar a pensão alimentícia. Tá? Em caso de guarda compartilhada, seria meio a meio? A pensão é sempre proporcional. Agora, esse ponto também é um pouco polêmico e a gente precisa explicar. Tem muita gente confundindo a guarda compartilhada com outra coisa que chama guarda alternada. O fato do juiz fixar a guarda compartilhada não quer dizer que a criança vai ficar uma semana na casa de cada um. Não é isso. Eu achava que sim. Essa é a guarda alternada, que é extremamente mal vista pelos psicólogos, juízes, porque a criança ela perde a referência de casa, tá? Não é legal. Exatamente. A guarda mas o que é a guarda compartilhada na prática? Guarda compartilhada é uma coisa que já existia há muito tempo e que só foi colocada de forma mais expressa na lei. A guarda compartilhada quer dizer que os dois terão o mesmo peso na vida e no futuro do filho. Por exemplo, na escolha da escola onde o filho vai estudar, se o filho vai fazer uma atividade extracurricular ou não, natação, inglês. Então, assim, quando se fala em guarda compartilhada, quer dizer que a opinião, a palavra dos dois tem que ser respeitada na vida e no futuro do filho. E é por isso mesmo que o fato do juiz ter fixado a guarda compartilhada não quer dizer que o outro seja eximido aí de pagar a pensão. O juiz vai fixar a guarda compartilhada, tá? É lógico que quem tem a guarda física do filho vai ter que pedir pensão para quem não tem, porque as despesas são domésticas, né? Grande parte delas. Mas, respondendo a sua pergunta, ela é sempre proporcional. Os 50-50 que todo mundo fala, em poucos casos o juiz fixa, porque é difícil você ter um casal onde os dois ganham exatamente a mesma coisa. Então, o que o juiz vai fazer? O juiz vai, primeiro, olhar para as despesas que o filho tem, tá? Aí os pais vão ter que enumerar as despesas. Segundo passo, o juiz vai ver quanto cada um ganha e aí fixar ali proporcionalmente. Pode ser que um tenha que pagar 60%, o outro 40%,
uns Olha, 70, outro 30. A gente ouve tanto assim, doutor Marcelo, o casal separou, a mãe é geralmente dona de casa, o pai tem que dar 30%. De onde nós leigos tiramos esse 30%? Essa porcentagem também é alvo de muita dúvida, de muitas pessoas. É importante saber que a lei ela não fixa um percentual para o pai ou a mãe pagar a pensão. Esses 30%, eles na verdade não existem na lei. É rádio peão. Rádio peão. É rádio peão, é informação que corre por aí sem ser oficial. O que acontece é que durante muito tempo, os juízes eles fixavam a pensão alimentícia em porcentagens. 10, 20, 30%, dependendo aí das despesas dos filhos e da quantidade dos filhos. Isso ainda acontece hoje, mas a porcentagem ela é fixada na maioria dos casos aonde aquele que paga a pensão não possui rendimentos fixos, tá? Você tem um autônomo, uma pessoa que não trabalha pelo regime da CLT, uma pessoa que tem um negócio próprio. Então, onde os rendimentos variam, o juiz fixa uma porcentagem para que a pensão acompanhe o que a pessoa ganha. Ganhou mais, a pensão vai ser maior, ganhou menos, a pensão vai ser menor, ok? Mas hoje, qual que é o norte que o juiz vai seguir? Como eu falei, primeiro, o juiz quer saber o que a criança gasta. As despesas das crianças. Isso, e aí as despesas são vestuário, educação, lazer também está incluso, cinema, enfim. Vixe! Higiene, alimentação, saúde, médico, dentista, psicólogo, também é saúde, transporte, ou seja, combustível para levar a criança na escola, enfim, e moradia. Moradia aí está incluído condomínio, eventual aluguel. Luz, internet, telefone. Isso, exatamente. O juiz vai olhar aquela relação, bom, a criança gasta, por exemplo, R$1.000. Ok, agora eu vou ver quanto cada um ganha. E a partir daí que o juiz vai dizer quem paga mais. Quem ganha mais vai pagar mais, quem paga menos vai pagar menos. Quem ganha menos vai pagar menos. No caso de você ter uma pessoa que não trabalha, a responsabilidade está toda com a outra. Provavelmente o outro que trabalha vai pagar tudo. E até quando é preciso dar pensão? Também é um ponto extremamente polêmico. Porque até 18 anos, maioridade, até terminar a faculdade? Eu tenho muitos casos que eu recebo onde a pessoa, o filho fez, por exemplo, a pessoa está obrigada a pagar pensão alimentícia. O filho fez 18 anos, a pessoa simplesmente para de pagar porque ela entende que 18 anos já é maior, enfim. Isso não deve ser feito. Primeiro ponto, nunca, em hipótese alguma, a pessoa deve parar de pagar automaticamente, a não ser que a separação tenha sido consensual e esteja lá no termo de acordo que, olha, a pensão vai ser paga até a data tal. Aí, ok, a pessoa está exonerada automaticamente. Mas se não tiver isso, a pessoa não pode parar de pagar automaticamente. Ela precisa entrar com um processo judicial, ou seja, o juiz precisa receber o pedido, precisa intimar quem recebe a pensão, para depois o juiz decidir se a pensão vai ser cessada ou não. Mas esse segundo ponto, que é importantíssimo, a lei também não diz. A lei não há na lei dizendo, olha, a pensão deve ser paga até os 18 anos. Agora, há um consenso aqui no Brasil, através de decisões judiciais, aqui a gente chama de jurisprudência, que é o seguinte: a pensão ela deve ser paga, teoricamente, até os 18 anos, se aí a pessoa se tornou maior e não está estudando, enfim, já começou a trabalhar, ou se a pessoa fez 18 anos e está na faculdade, até o final da faculdade, que é o mais que a gente comum. Pensava mesmo. É lógico que assim, a pessoa que está o filho, né, que está na faculdade, que recebe pensão, ele tem que se empenhar, tem que estudar. Se você tem um caso onde a pessoa não estuda, começa a repetir matéria, ou seja, há um certo desleixo, o juiz ele vai considerar isso e é provável que o juiz estabeleça o final da pensão até os 24 anos. Tá. Tudo então depende da decisão do juiz. Qualquer relação aí de pensão alimentícia deve ser arbitrada pelo juiz. O que a pergunta que não quer calar, com o judiciário, com a velocidade que nós brasileiros conhecemos, essas questões de pensão alimentícia são tão lentas quanto as demais? A gente vive um problema hoje que ele é nacional.
processo hoje no Brasil, ele é caro e ele é demorado. Extremamente. Qualquer coisa, qualquer pedido, por mais simples que seja, hoje no Brasil, que você precisa ingressar com uma ação judicial, demora. Então, assim, o processo ele é demorado sim. O que acontece é o seguinte, o que a gente orienta sempre? Antes de entrar com o processo, procure a parte contrária. É lógico, procure um advogado e até para que ele estabeleça um contato com a parte contrária, para que a questão seja resolvida através de acordo. Que o acordo, eu não digo que o acordo ele é rápido, mas o acordo ele sempre demora menos. Agiliza o trâmite processual. Mas assim, quanto mais litigioso, mais demorado o processo vai ser. Mas aí enquanto está no litigioso, a criança vai receber a pensão de qualquer jeito. Sim, a não ser assim, enquanto não houver uma decisão judicial cessando a obrigação de pagar a pensão, ela tem que ser paga. Tá? O que acontece é o seguinte, vamos dizer que quem é obrigado a pagar a pensão fique desempregado, independente do filho ter completado 18 anos ou não, fique desempregado. A grosso modo, o que ele precisa fazer? Ingressar com uma ação para rever o valor ou para cessar a obrigação. Ele entrou com a ação. Como eu falei, o processo ele é demorado. O que o advogado tem que fazer? Fazer o chamado pedido de liminar. Ou seja, é um pedido urgente que você faz no começo do processo, dizendo para o juiz o seguinte, olha, já que o processo ele vai demorar e a minha situação ela é urgente, eu preciso parar de pagar a pensão agora, eu não posso esperar o final do processo. O juiz vai avaliar esse pedido de liminar e aí se ele vê que ali há provas de que o autor está falando a verdade, o juiz ele já pode cessar desde já. Ou seja, provisoriamente. Ok, é isso aí, pessoal. Esclarecemos. Qualquer dúvida, manda pra gente no inbox, eu encaminho pro Dr. Marcelo. E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada, Dr. Marcelo Xavier, aqui do Brasil Salomão e Max Advocacia, em Ribeirão Preto. E a todos vocês que acompanham a gente no canal do YouTube, na página do Facebook e no Instagram. Um abraço e até a próxima.